Fala, galera. Fabiano Luzes. Marcos Dias. Mais um papo trabalhista bem diferente do usual, né, Marcos? Bem diferente. Um papo trabalhista em quarentena, gente. Antes da gente começar a conversar, obviamente vocês já devem saber do que a gente vai tratar hoje, né? Mas antes de começar a conversar, aqueles papos de sempre, né? Só para lembrar, para você, faz o cadastro no canal, marca o sininho para você receber os avisos. A gente está sempre tentando trazer assuntos relevantes, contemporâneos, como é o assunto de hoje. E o assunto de hoje, que são os possíveis impactos do coronavírus nas nossas relações de trabalho, nas relações profissionais, demandam algumas reflexões. E por isso a gente, pela seriedade do assunto, né, Marcos? A gente acabou pensando em fazer uma coisa de fato que, como o assunto é muito sério, nosso canal, normalmente ele tem uma conotação um pouco mais descontraída. E não tem como ser descontraído no momento de gravidade, quando a gente tem gente morrendo, as pessoas adoecendo. Então a gente vai tentar, claro, sem perder a pegada do nosso trabalho, mas a coisa vai ser hoje um pouco diferente. A gente pede desculpa àqueles que já estão acostumados com a pegada, mas o momento pede isso. E além de pedir isso, também pede proteção, né, Marcos? Prevenção. Álcool gel, isso mesmo. Álcool gel. Para quem estiver aí, a gente está gravando de casa cada um, né, por conta da determinação do Tribunal de Suspensão. E a gente não está gravando no estúdio também em virtude da relevância da gente evitar o deslocamento, né, Marquinhos? Com certeza. E nesse momento de pandemia mundial, né, Fabiano, a gente entendeu que o Papo Trabalhista também tinha que contribuir para isso, né? Então, você que está aí nos assistindo, que pode ficar em casa, principalmente aqueles que estão no grupo de risco, né, Fabiano? Sempre é bom lembrar, né? Os idosos, os diabéticos, os portadores de doenças cardíacas, né? Todos aqueles doenças respiratórias, toda aquela galera que está com a imunidade baixa, né? Vamos ficar em casa, vamos cuidar, né, gente? Porque foi uma frase muito bonita esses dias, né? A melhor forma, quando eu cuido de cuidar dos outros, é cuidando de mim também, né? Pensando verdade. É verdade. É isso aí, Marquinhos. Pois é. Mas vamos lá, Marquinhos. Você, como é mais organizado em termos didáticos, pedagógicos, a gente vai tocar, pessoal. Marquinhos, a gente debateu um pouco sobre o que a gente ia começar hoje. Marcos fez uma linha de raciocínio para a gente seguir um começo, meio e fim. Então, o Marquinhos vai introduzir os assuntos e a gente vai debatendo para trazer cada um dos pontos, para tentar não exaurir, porque é claro que a gente não tem essa pretensão, mas tentar trazer os assuntos mais relevantes aí, que circundam esse momento conturbado na sociedade. Com certeza, Fabiano. Então, assim, eu acho que dentro dessa perspectiva do coronavírus, né, das suas implicações trabalhistas, o primeiro ponto que a gente podia comentar, né, antes de nota de rodapé aqui rapidinho, né, eu não sou mais organizado, coisa nenhuma. Eu acho que não existe ninguém mais organizado que você, Fabiano. Eu sou mas, enfim, a primeira coisa importante que acho que a gente poderia comentar seria sobre a ótica de quais são os deveres do empregador e quais são os deveres do empregado, né, nesse contexto de coronavírus, de Covid-19, de pandemia. Falar um pouquinho, né, Fabiano, sobre a Lei 13.979 de 2020, que foi uma lei muito importante, né, do Estado brasileiro, já trazendo algumas regras, né, de direitos, deveres, obrigações no contexto dessa pandemia. E, por incrível que pareça, tem um dispositivo que trata de uma questão trabalhista, não é, Fabiano? Exatamente, Marcos. O artigo 3º, parágrafo 3º da lei, né, como o Marcos já apontou, 13.979, uma lei muito recente, que ela trata exatamente da falta justificada, obviamente, falta justificada da ausência ao emprego. Lembrando que eu tenho que analisar essa falta justificada de acordo com as hipóteses que são trazidas na lei, que são elas: isolamento, quarentena, necessidade de exames. É importante destacar que não são faltas por qualquer motivo, são faltas vinculadas à temática da lei, principalmente no momento que a gente está vivenciando, né, Marcos? Exatamente. É bom lembrar que esse parágrafo 3º que o Fabiano colocou, ele tem que ser interpretado sistematicamente com o próprio caput, né? Porque ali tem as hipóteses: isolamento, quarentena, determinação de exames compulsórios, porque ali sim se criou uma hipótese de falta justificada, né? Lembrando, acho que o 471 da CLT, né, Fabiano? Parece também. Inclusive, essa por analogia, né? E é interessante, né, Fabiano? Agora, na tua visão, o parágrafo 3º do artigo 3º, ele criou uma hipótese de suspensão ou de interrupção do contrato? O que você acha?
Marquinhos, esse debate é um debate interessante, a doutrina, né? É importante destacar, pessoal, eu ouvi um dia desse um colega falando, jurisprudência, não tem jurisprudência, é um assunto atual, jurisprudência são decisões. O que a gente tem é debate doutrinário e algumas pessoas conversando sobre o tema. Então, o que eu tenho visto, e eu particularmente concordo, eu já sei que o Marcos discorda do que eu vou falar, a gente tem o período de 15 dias, que aí a gente traz até a lei previdenciária, que nos ajuda a pensar nisso, né? Até 15 dias de afastamento, ele é considerado, para fins de doença, e é o caso em questão, como período de interrupção. Então, a gente conjuga a justificativa da falta, eventualmente, com o período de interrupção contratual, conjugado, obviamente, com a Lei 8.213. Acima de 15 dias, a doutrina discute. Eu tenho visto algumas pessoas entendendo dos dois lados. Eu, particularmente, entendo que passa a ser um período de suspensão a ser suportado pela Previdência Social. Mas eu já dou a deixa para Marquinhos, porque o Marquinhos eu sei que pensa diferente de mim. Eu acho, assim, claro, né? Eu até acho, Fabiano, que você pontuou que parece que as primeiras pessoas que estão comentando a lei parece sendo a opinião dominante, né? Que são os primeiros 15 dias, né? De interrupção, depois suspensão. Agora, eu entendo, na minha visão, que é caso de falta justificada. A gente até está tendo notícia por aí, eu não sei se você está acompanhando, Fabiano, de um possível projeto de lei para transformar em suspensão dos contratos durante esse período, mas, tecnicamente, o que nós temos é esse parágrafo 3º. E ele fala só em falta justificada. E ele diz, no período de ausência decorrente das medidas. Qual é o período de ausência? As próprias medidas, elas não têm um período pré-determinado. Então, me parece, numa interpretação, claro, né, para o operário, né, em favor do trabalhador, me parece que a questão é uma questão de interrupção do contrato. Não há trabalho, né? O José Augusto Rodrigues Pinto definia interrupção do contrato de uma maneira tão bonita, Fabiano. Ele falava que era a semiplegia do contrato de trabalho, né? Interrupção. Você não trabalha, não recebe, né? E a suspensão seria a tetraplegia. O contrato ficaria tetraplégico. É uma expressão, né, eu sou baiano. Eu tenho dificuldade de ver que é suspensão. Para mim, é interrupção, seria caso de interrupção. É um caso, uma visão benéfica. Mas eu conheço que a minha interpretação tem algumas dificuldades, né? Até por analogia à lei previdenciária que você já citou. Né? Não, é porque só fazer um adendo, é porque, né, e aí, é claro, eu acho que é importante a gente citar algumas pessoas que estão tratando do assunto, e o professor Marcos Scalércio, num vídeo dele, ele faz uma pontuação muito importante, porque se houver, por exemplo, se for decorrente o afastamento de doença adquirida no local de trabalho, como é o caso, por exemplo, ele traz uma ponderação muito importante, porque esse afastamento superior aos 15 dias, por exemplo, passa a ser uma suspensão especial, contando inclusive para fins de FGTS para recolhimento e também para fins de contagem por tempo do prazo de trabalho, contagem do prazo, né, para fins de trabalho. Eu acho importante pontuar isso, porque vai se vincular a um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco, né, sobre responsabilidade do empregador, do empregado, né. Então eu acho que vale a pena a gente lembrar e fazer aí a homenagem ao professor Marcos Scalércio, que trata do assunto, né? Sim, com certeza. Faz sentido, dentro da lógica de você pensar que é uma suspensão do contrato de trabalho a partir do 16º dia, e se a gente pensar que essa suspensão tem uma classificação que eu gosto muito, que aí eu vou citar, não sei se foi o Márcio Scalércio, um outro autor fantástico, o ministro Maurício Godinho Delgado, né? Ele divide as suspensões do contrato de acordo com, vamos dizer assim, a motivação, né? Então tem aquela suspensão por motivo lícito, por motivo ilícito, por motivo alheio ao trabalhador. Ele fala, existem suspensões porque a motivação ela é alheia ao trabalhador, elas geram alguns efeitos, né? Ele chama até de suspensão imprópria, como você falou, uma suspensão especial, né? Porque alguns efeitos típicos do contrato continuam subsistindo, né? Então, dentro dessa lógica. Como eu acho que é interrupção, Fabiana, não tem esse problema. É verdade, tem razão. Para mim, nessa vacácio, eu acho que o parágrafo 3º você pode interpretar que ali você tem, como a gente tem a licença nojo, né, a licença gala, que são hipóteses de interrupção, né, ausências justificadas ao contrato de trabalho, né? Agora tem até recentemente foi incluído lá aquela ausência para o exame, né, das crianças, não é isso? Para tratamento de saúde. Então, para mim é a mesma coisa. Eu entenderia mais por uma interrupção dentro de uma lógica de uma visão pró-trabalhador, né? Mas eu estou aberto, Fabiano, não fechei questão ainda não. A gente está discutindo aqui, né, preliminarmente, que é uma coisa importante. Exato. Agora,
Fabiano, vamos caminhar um pouquinho mais nessa discussão, porque tem muitas outras coisas interessantes, né? Uma pergunta que eu te faria é o seguinte: dentro dessa pandemia, né, que nós estamos assistindo no Brasil, quais seriam os deveres do empregador em relação ao meio ambiente de trabalho? O que você acha quais seriam as consequências disso no meio ambiente de trabalho? É interessante, Marcos, porque, assim, na perspectiva do meio ambiente de trabalho, uma primeira obrigação óbvia é o fornecimento dos EPIs adequados. É interessante destacar que os EPIs adequados são aqueles EPIs adequados à realidade do possível agente que possa causar algum tipo de dano. Quando a gente está falando de um vírus, né, me parece que um EPI mandamental, me parece, é isso aqui. A manutenção... Para falar a verdade, eu tenho dúvida se isso aqui é um EPI ou um EPC. Eu ainda estou pensando sobre isso. Verdade. Porque esse aqui, a princípio, é um EPI, que é individual. Mas se você pensar naqueles que ficam nos saguões, né, das empresas, ele passa a ter natureza coletiva, né? Exatamente. E uma outra obrigação que me parece fundamental é a manutenção da limpeza periódica. Porque isso daqui, o álcool é da higiene de cada um, né? Mas a manutenção da limpeza periódica, por exemplo, de corrimão, se a gente pensa em prédio, né, que você tem trabalho de porteiro, auxiliar de serviços gerais, né? Se você pensa em empresas que têm maquinário, que muita gente transitando, a manutenção de uma limpeza me parece também algo importante a ser observado. Você lembra de mais alguma, Marcos? Não, eu concordo com você. Eu acho que a questão nesse caso, é dirimida pelo artigo 157, inciso 1 e 2 da CLT, né? Eu acho que aí o empregador pode, inclusive, lançar mão do poder regulamentar, né? Lançar ordens de serviço, instruções, cursos educativos para o trabalhador. Não dá para fechar os olhos e ignorar essa pandemia, porque o zelo pelo meio ambiente de trabalho, pelos trabalhadores, é uma medida que gera, inclusive, muita discussão, até se não haveria uma responsabilidade objetiva nesse caso, né? Verdade, deixa eu fazer um adendo que é muito importante, Fabiano. Isso vale, inclusive, para os terceirizados, hein? Porque a Lei 6.019/74 foi alterada pela Lei 13.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista. E se você olhar lá para o artigo 5A, parágrafo 3º, também para o terceirizado, a lei chama de empresa contratante, né? A empresa contratante é responsável pelo meio ambiente de trabalho de todos os seus prestadores de serviços. Então, deve zelar pelos seus empregados, pelos terceirizados, e eu diria mais, até pelos clientes, né? Que frequentem, eventualmente, os estabelecimentos, todos que frequentem. Então, eu acho que nessa visão, o meio ambiente de trabalho é muito importante. Aí vem uma questão interessante, Fabiano. Na sua visão, será que um empregado que contrai o vírus, o coronavírus, né, o Covid-19, trabalhando, sofre acidente de trabalho? Será que a gente vai ter um acidente de trabalho? É interessante porque a gente estava debatendo isso recentemente, eu com outras pessoas, sobre a dificuldade da comprovação desse elemento. Porque se você consegue comprovar dentro do ambiente de trabalho, me parece, sim, que é um acidente de trabalho por equiparação, lá nos termos do artigo 20, não é isso? 21 da Lei 21, né? É um acidente de trabalho por equiparação. Me parece, né? Agora, a grande dificuldade que existe nesse sentido, e ainda mais no caminhar do vírus como está acontecendo, é que, no primeiro momento, você tem como descobrir o foco, né, do contágio. Da forma como a gente está começando a caminhar nessa pandemia, vai começar a dificultar muito a descoberta de quem é o causador daquela contaminação. E aí gera um problema assim, de configuração, na minha perspectiva, de uma possível responsabilidade do empregador. Mas, num primeiro momento, sim, havendo possibilidade de comprovação do local de contágio, eu entendo que cabe configuração de doença de trabalho, sim. Não sei o que você pensa disso. Eu concordo com você. O grande problema aí vai ser o nexo causal, né? Sim. Causal, mas lembrando que o Ministério da Saúde já está pensando em fazer diagnóstico do coronavírus por nexo causal epidemiológico. O NTE, que muitos dos nossos amigos advogados, né, e membros do canal sabem que é um nexo causal atípico, né, em situações muito específicas. Isso pode abrandar a questão da exigência do nexo causal. Mas agora uma pergunta interessante que me fizeram essa semana, Fabiano, que acho que eu queria ver essa questão do dever do empregador e também até, de uma certa maneira, do dever do empregado. O empregado que tem notícia de um colega de trabalho que está com coronavírus, que esteve trabalhando,
ele pode se recusar a trabalhar, na sua visão? O que você acha? E, emendando a pergunta, né? Fazendo uma pergunta. O empregado que descumpre regras do empregador, como, por exemplo, usar o álcool gel, higienizar, ele comete uma justa causa, na sua visão? Olha, Marcos, isso daí eu também tenho pensado muito. Se a gente vai no artigo 150, eu vou começar respondendo pela segunda. Se a gente vai no artigo 158, parágrafo único da CLT, que a gente tem que lembrar que o artigo 482 não é um rol taxativo, né? Ele tem um rol exemplificativo. Você tem diversas outras hipóteses de possíveis atos do empregado que podem ser já penalidade, dentre elas, advertência, suspensão ou justa causa. Então, o empregado ele tem o dever. Quando a gente vai e analisa os deveres quanto ao meio ambiente de trabalho, a lei é muito clara, ela estabelece o dever para a União, para os empregados, para os empregadores e para os empregados. E os empregados que descumprem, eles cometem, sim, a falta passível de ser penalizada. Inclusive, a depender da gravidade, como, por exemplo, omitir, o empregado que omite a condição dele de portador, ele está cometendo um grave, na minha opinião, uma grave atitude para com o empregador, para com os colegas de trabalho e para com a sociedade no deslocamento. Então, é um assunto muito grave. Então, eu entendo que pode, sim, ser configurado como uma atitude penalizável. Com relação ao empregado, eu acho que ele tem um dever de informação, inclusive informação para com o empregador. Se o empregador dele, ciente daquela situação, não afasta aquele empregado, eu entendo que ele tem justo motivo, sim, para afastamento, até trazendo a Lei 13.979. Eu acho que ela até ajuda a gente nesse sentido, porque ela me parece que seria até uma pauta justificada com relação ao risco que ele traz para ele e para a coletividade. É interessante que a gente vive um momento tão conturbado do direito, né, da sociedade, uma sociedade cada dia mais individualista, e é uma lei que nos faz repensar o escopo social das nossas atitudes, né? Ah, com certeza. E indo um pouco mais além, Fabiano, eu acho que o empregado, naquela primeira pergunta que eu te fiz, poderia até dar uma rescisão direta no empregador, viu? Mas se ele não mas mesmo se ele não souber? Não, daquela visão de eu sei que tem alguém que está com com coronavírus, né? E sim, aí informa o empregador, não vou trabalhar por isso. O empregador exige que eu vá trabalhar mesmo assim, sem desinfectar o trabalho. Concordo. Eu acho que é a hipótese 483, a linha C. Você não acha? Eu também acho. Acho, concordo contigo. Correr perigo manifesto de mal considerado. Sim. Quer dizer, eu coloco exatamente. É uma situação que eu acho que o empregador tem que zelar pela integridade física dos seus empregados. Então, se há suspeita de coronavírus, ele tem que, em meu sentido, suspender as atividades, tá? Agora, bem pontuado. Outra grande dúvida, outra grande discussão o empregado é obrigado a fazer exames, na sua visão, Fabiano? O que você acha? O empregador pode obrigar o empregado a fazer exame? Marcos, eu trago aqui para a gente fazer uma análise. Isso é um debate que volta e meia vem, né? E aí a gente analisa sempre, né? A gente traz muito do working nessas horas, né, Alex? Quando a gente pensa na ponderação, né, do individual versus do coletivo, né? Se você faz uma alusão, uma analogia simples, a Lei 13.103 de 2015, que introduziu lá a lógica do trabalhador, né, motorista, né? O artigo 235B, ele impõe a obrigação de fazer o exame. Porque qual é a análise que se faz? Só para a gente lembrar, é aquele exame toxicológico, né? Tanto para álcool quanto para substâncias entorpecentes. Então, ele obriga que o empregado faça de forma costumeira, né? Habitual, aquele exame, tem até um período mínimo que pode ser utilizado, só 90 dias, ou menos, caso, obviamente, haja evidência da situação estar configurada. E a obrigação do empregador exigir do empregado fazer. Se o empregado não faz, a própria lei, no seu 235B, inciso 7, diz que essa recusa gera penalidade. Se a gente traz esse dispositivo para o caso atual, me parece que é uma situação vis-à-vis muito, muito parecida. Porque a gente está pensando numa lógica que você invade a pessoalidade do empregado, sim, mas baseado no interesse maior, que é o interesse de preservação da saúde coletiva. Então, eu entendo que o empregado pode, sim, ser exigido que ele faça, e não apenas por isso. Se a gente pensar na responsabilidade civil do empregador, como é que você pode penalizar o empregador por um eventual contágio coletivo se você não dá meios para ele exigir que os seus empregados façam o exame e ele venha se respaldar? Então, eu entendo que pode, sim, ser exigido do empregado. E eu concordo com você, tanto pelo artigo 3º, parágrafo 2º, lá da Lei 3979, né, que, apesar de falar lá dos direitos
liberdades fundamentais, ele menciona o regulamento sanitário internacional que foi promulgado no Brasil pelo decreto 10.212 de 2020, né, em janeiro. E esse decreto fala claramente que o interesse coletivo prepondera sobre o interesse individual. Você deve proteger os direitos fundamentais, os direitos individuais, mas o interesse coletivo de proteção da sociedade diante de uma pandemia deve prevalecer. Concordo com você. Verdade. É isso, Fabiano? Marquinhos, exatamente. Caminhando aí, Marquinhos, que a gente já está com 20 minutos, a gente sabe que o tema é longo, né? É muito assunto para a gente conversar. Eu acho que a gente pode ponderar agora com o pessoal, né, sobre aquela questão do fechamento das atividades do empregador, né? Sim. Pois é. A questão são basicamente 3 questões, né, Fabiana? A primeira, se o empregador pode criar férias coletivas, ou então se ele pode dar uma licença remunerada ou compensar com horas extras de banco de horas. Né? São várias questões que a gente pode tratar, né? Tem também a questão do layoff, né? O empregador pode entrar em layoff. O que você pensa sobre teletrabalho? Teletrabalho, pois é. Sim, nós temos aqui, eu tomei a liberdade de listar algumas, né? A gente já tinha conversado antes, a questão das férias coletivas, e aí é importante a gente repensar até a sistemática dos sindicatos, né? Porque grande parte disso daqui perpassa pelo sindicato, pela atuação do sindicato. Se a gente analisar, por exemplo, as férias coletivas, a necessidade de pré-aviso aos entes sindicais, o artigo 145 da CLT. Se a gente pensar o layoff, o artigo 476-A da CLT, que indica a necessidade de negociação coletiva para fazer a suspensão dos contratos mediante curso. E o que a gente faz aqui agora, por exemplo, é um online, quer dizer, existe total possibilidade desse curso, inclusive, ser virtual, né? Ser através de canais, né? Coisa do tipo. Se a gente pensar na possibilidade de redução salarial por negociação coletiva, a lei disciplina isso, a Constituição disciplina isso, diga-se de passagem, né? E o 611-A da mesma forma. E existem ainda 2 possibilidades que saem da esfera do sindicato, né? Que é a questão da licença remunerada, como você bem pontuou, lembrando que, para efeitos práticos, essa licença remunerada, ela pode, se superar 30 dias, ela gera perda do direito das férias proporcionais, né? É o que diz o artigo 133, 2 e 3 da CLT, e ainda a compensação da jornada de trabalho, que aí eu jogo a deixa para ti, porque a nossa ex-colega, desembargadora, a professora Valéria Bonfim, escreveu um artigo sobre isso, né, Marcos? Sobre a possibilidade de aplicação do artigo 61, parágrafo 3º, né? Da CLT, nesse caso. Sobre a questão do teletrabalho, o problema esbarraria, vamos dizer assim, na questão de que esse aditivo contratual teria que ter o consentimento do trabalhador, né? Eu acho que nada impediria que houvesse um aditivo oral, verbal, por e-mail, por WhatsApp, com a concordância do trabalhador. Eu não vejo necessariamente que ela deve estar expressamente por escrito, até porque o 75C não usa a expressão escrito, ele diz expressamente, né? E nem tudo que é expresso é escrito, né? Tem essa questão. As pessoas confundem, né, o que é expresso com escrito. Pode ser verbal. O próprio contrato pode ser verbal, né, Fabiano? Salvo raríssimas exceções. O próprio contrato, por que esse aditivo não poderia ser expresso, porém não na formalidade escrita, né, no e-mail ou qualquer outro documento? A grande questão é que se o empregado, por exemplo, discordar, né? E aí vem o artigo lá da desembargadora, a professora Valéria, um grande artigo, uma grande professora, falando, defendendo, vejam, a analogia com a força maior. Analogia não. Sim. Analogia 61, parágrafo 3º, né, da CLT, com 500 para entender que nessas circunstâncias seria possível que os requisitos formais para adoção do teletrabalho, em nome de uma saúde pública, né, da própria prevenção da doença, da pandemia, seria justificável. E não só a professora Valéria Bonfim, o próprio TST, viu, Fabiano? Lá no TST eles fizeram um informativozinho falando sobre coronavírus. Eles disseram, olha, é um contexto, né, em que essa mudança é temporária e que se justificaria se prescindir das etapas formais da adoção. É verdade. Bem lembrado. Interessante. Só faço uma ressalva, tá? Claro que o empregador tem que arcar com os custos desse teletrabalho, né? O maquinário, né? Não o empregado. O empregado que arcaria com isso. Ele vai colocar em teletrabalho, ele teria que arcar com os custos, aí eu perceberia que haveria aí, vamos dizer assim, uma violação, a questão da alteridade do contrato de trabalho. Vou optar pelo teletrabalho, vou botar todo mundo em casa, eu tenho que ter os meios para isso, né? Eu posso exigir que ele compre as ferramentas. Ok? Fabiano, acho que o nosso tempo está esgotado, hein? Tomamos um puxão de orelha do nosso amigo Matheus aqui, né? Até virtual, puxão de orelha virtual. Mas
Só para a gente encerrar, né, Marquinhos? Vamos pontuar aquelas duas questões que faltou para a gente tentar, né, passar uma mensagem, né? A primeira coisa importante que eu acho que a gente precisa pontuar é o seguinte: deixa eu só fazer um convite para você que está nos ouvindo aí, que está nos vendo, ouvindo, em todo o Brasil. Nós sabemos que o TST suspendeu alguns atos processuais e tribunais no Brasil todo também suspenderam, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve o ato conjunto número 2 de 2020, nós vamos ter audiência, não vamos ter expediente externo, tá? Os prazos só do processo eletrônico, do PJE. A gente quer convidar, né, Fabiano? Você que está nos assistindo aí do Brasil todo, né? O que o seu TRT fez, né? Você tem o ato dele? Coloca aí na descrição para a gente, nos comentários, um link aí com os atos dos seus tribunais, né? O pessoal da Bahia, de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, de onde você estiver nos ouvindo. O que o seu TRT fez? Suspendeu a audiência? Suspendeu o expediente externo? Suspendeu prazos? Né? Porque isso é interessante para a gente trocar informações com colegas do Brasil inteiro. Agora, essa pandemia trouxe dois problemas, né, Fabiana? A primeira questão, os autônomos e os trabalhadores precários, né? Precariado, como diz o professor Ricardo Antunes. Esse precariado, como é que eles vão sobreviver, né, Fabiano? Eles estão num dilema, né? Trabalham e se contaminam ou não trabalham e morrem de fome. E aí? Marcos, isso aí para mim é a grande reflexão do momento, sabe? Eu vi uma passagem de um membro do Poder Executivo falando sobre isso. Acho que não foi até do presidente da República, falando como é que a gente vai fazer com a interrupção dos jogos de futebol, se tem um guardador de carro, se tem o vendedor de bala. E isso vale a reflexão para que serve o direito do trabalho e o direito previdenciário, de passagem, né? Ele mostra isso, me parece muito claro. Se a gente não sair desse momento com uma reflexão, eu confesso que eu não sei mais o que a gente precisa. O trabalho, se a gente pensa hoje que grande parte da população é literalmente precária, no máximo mais um minuto, tá bom, Matheus. Se a gente pensar hoje que a maior parte da população hoje trabalha efetivamente nesse dilema de Sofia, se eu não trabalho, eu não recebo. Se eu não recebo, eu passo fome. Se eu vou para a rua, eu me exponho. Ainda estou sujeito a ser preso pela nova disposição, né, do Ministério da Justiça. Quer dizer, o que fazer? E aí vale a grande reflexão. Que tipo de trabalho nós queremos como sociedade? Não trabalho no sentido individual, mas que trabalho a gente quer no sentido de regulamentação coletiva. Eu acho que esse é o grande barato que a gente tem que refletir e pensar nesse momento de crise mundial, porque não é um problema do Brasil, é um problema do mundo como um todo. É isso aí. Fabiano, vamos terminar, né? Chega. Tá na hora, agora, né, Marquinhos? Você que é advogado, não pense que é férias, hein? Não pense que é férias. É hora de se qualificar, é hora de estudar, né? Fabiano, olha o Fabiano tá ali, ó. A ideia do direito do trabalho, né? Guy Davidoff, né? Olha aí, excelente livro. Olha, o Fabiano dando dica aí, ó. Princípios do direito do trabalho, não é isso? Uberização. Exatamente. Olha, o Fabiano tá mandando ver, né? E quem quiser mais, fissura. Ó, tá aqui, ó, de fissura, fissura do local de trabalho. Aí, tem pra tudo. Várias, tem que ler, né? Eu, por exemplo, estou com o meu John Rawls aqui, né, um clássico liberal, estudando aqui, dando uma lidinha. Mas já volto para os meus processos, estou trabalhando, né, Fabiano? É isso aí, é estudar e trabalhar. A gente tem oportunidade, a vida não para, infelizmente. Felizmente, a vida não para. Exatamente. Mas é isso. Então, você que nos assistiu, dá o joinha aí, né? Curte aí, comenta o nosso vídeo. A gente teve que reduzir o vídeo, há muita coisa para falar, tem muitos mais temas. Mas que, se você puder, coloca o ato do seu tribunal aí na descrição, coloca o link para a gente. Né? Vai ser bom para todo mundo saber o que os tribunais trabalhistas estão fazendo por todo o Brasil. É isso, Fabiano? É isso aí, Marquinhos. Até porque a gente papeando até no papo virtual, a gente conversando. Se entende. É isso aí, meu amigo. Valeu, Marquinhos. Um abraço aí para você, um abraço para a família, um abraço para os amigos. Matheus, desculpa ter passado o horário aí. Valeu, Matheus. Desculpa aí, Matheus. Abraço, Fabiano. Beijo no coração. Valeu, querido. Beijo para todos.